Saudações, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no meu humilde canal, sem frescura, apenas com caneta e papel, nada de edição, nada de aplicativos, nada. Vamos lá. Bom, falar um pouco sobre arranjo simples, tá? Que é o, digamos assim, o primeiro conteúdo a respeito da análise combinatória, tá? Então, indo direto aqui no exercício, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 2, 3, 4 e 5? Então, vamos lá. Quantos números de dois algarismos? Então, eu quero formar um número com dois algarismos. Por exemplo, é isso aqui que eu quero, ó, xy. Eu tenho 4 algarismos, eu quero formar um número, mas este número precisa ter apenas 2 algarismos. Então eu montei aqui, já deixei preparado, o que a gente pode chamar de... é um esquema, a gente pode chamar de árvore, tá? Então, usando aqui o primeiro algarismo, o 2, né? Primeira possibilidade. Então, se eu usar o número 2 aqui, o meu segundo algarismo, eu vou ter essas outras opções, certo? O 3, o 4 ou o 5, né? Afinal, se eu estou usando o 2 primeiro, não tem como usar o 2 aqui de novo. Por quê? Isso, ó, distintos, certo? Então, eu não posso repetir algarismo na formação do meu número. Então, se eu pensar aqui, ó, começando com 2 e restando 3, 4 e 5, quais são os números formados? 23, né? 2 e 3, 24 e 25. Procedendo com essa mesma linha de raciocínio, se eu começar com o primeiro algarismo 3, aí me resta 2, 4 e 5, tá? Lembrando que a ordem aqui tanto faz, né? A ordem aqui não vai alterar. Então, 3 e 2 eu formo o número 32, 3 e 4 eu formo o número 34 e 3 e 5 eu formo o número 35. A mesma coisa acontece com 4 e com 5. Acho que já deu para dar uma sacada aí como é que está acontecendo, né? Bom, então aqui eu tenho os números formados. Deixa eu subir um pouquinho a minha prancheta. Então vamos lá. Quantos números formados eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3 números. Aqui eu tenho 3 números. E aqui eu tenho 3 números. E aqui eu tenho 3 números. Ou seja, 3, 6, 9, 12. Então, respondendo a pergunta do problema, tá? Com 4 algarismos, né? O 2, o 3, o 4 e o 5, eu consigo formar 12 números, tá? Cada número com 2 algarismos distintos, certo? Bom, aqui eu peguei um exemplo simples, né? Com poucos algarismos. E eu ainda coloquei que sejam distintos. Agora, em matemática, a gente acaba usando fórmulas, certo? Então, essa questão de arranjo, existem fórmulas. É o que eu vou fazer aqui no cantinho agora. Fórmula utilizando o fatorial, que é este símbolo, beleza? Então, a fórmula, já colocando aqui embaixo, ó, a fórmula do arranjo é representada por ANP, tá? A de arranjo. Isso vai ser escrito numa fração cujo numerador é o n, né? Tem que ser n fatorial. E o denominador vai ser n menos p, dentro do parênteses fatorial. Então aqui, por exemplo, eu quero calcular um arranjo de 7 e 4. Então como que eu posso pensar aqui? Ó? Eu posso colocar o arranjo. Já vou usar direto a fórmula, tá? Eu não preciso desenvolver os 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 direto. Vou pensar assim, ó. Eu vou colocar o 7 fatorial dividido n menos p, 7 menos 4. Fatorial. Não se esqueça do fatorial. Então aqui fica 7 fatorial dividido 7 menos 4 dá 3 fatorial. Agora eu vou desenvolver aqui, ó. 7
vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, fatorial. Paro aqui para simplificar, certo? Então, simplificando aqui, sobrou essa multiplicação. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, beleza? Então, fazendo aqui 7 vezes 5 vezes 4, deixa eu pegar a calculadora para fazer rápido. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vai dar 840, certo? Bom, então o que acontece aqui? Esse tipo de problema que eu apresentei aqui, ó, esse tipo de problema, a gente trabalha com arranjo, ou seja, estou arranjando aqui uma maneira para chegar na minha resposta, tá? Então, ó, de novo, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 4 algarismos, só que eu quero formar dois números, certo? Então, eu poderia formar um arranjo, tá? 4 fatorial. Aqui, cadê? Aqui eu coloquei A7, 4, certo? Arranjo de 7 e 4. Aqui seria um arranjo de 4 e 2. Beleza? Então é isso aí. Bons estudos para vocês.